Salve, salve galera, Mando LP aqui gravando mais um vídeo pra vocês nesse calor do cão que eu detesto. E no vídeo de hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma evidente quebra da minissérie que eu tinha começado, aquela em que eu comparava Ocidente e Oriente, mas eu acabei me interessando por um outro tema, a gente é assim, né, aleatório, mete o louco, enfim, e eu trouxe aqui uma polêmica. Caraca, mano, parece muito aqueles youtubers do tipo, hoje eu vou mostrar pra vocês como foi que eu limpei meu cu. Deixa eu voltar pra minha seriedade, que isso não faz o meu estilo. Galera, eu sei bem que esse vídeo parece uma loucura pra certos gamers aí. Comparar um jogo da Ubisoft com o da Rockstar? Heresia, como diria o General Zod. Mas antes de me jogarem pedras, ouçam meus argumentos aqui e depois podem me xingar à vontade. Para começar, eu gostaria de fundamentar as razões que me levaram a fazer essa comparação. Afinal, poderiam dizer que são jogos de propostas diferentes demais para comparar. E eu conheço muita gente que não é adepta a isso. Sigo um canal de tecnologia aí que ele odeia até comparar iPhone e Android, velho. Diz que é absurdo, mas porra, se dá pra desempenhar mais ou menos as mesmas funções, dá pra comparar. E antes de começar, eu já vou botar o pau pra fora. São pelo menos umas 586 horas na Grécia Antiga da Ubisoft e 361 no Velho Oeste da Rockstar. Pelo menos isso segundo a contagem do PlayStation. Mas se a gente tirar aí umas 125 horas de cada, porque a Sony exagera lá no algoritmo de contagem, ainda dá hora pra caralho. E tá, tem gente que tem mais horas, muito mais tempo do que isso, com certeza, né? Mas eu zerei Red Dead umas 3 ou 4 vezes e já explorei o mapa da Grécia, tipo, a exaustão. Eu sei mais ou menos o que eu tô falando, tá? E pra quem sabe o quão amador são meus vídeos, sabe que o planejamento é bem porco e por isso eu não vou adiantar como vai se dar essa comparação, tá? Eu tô decidindo enquanto eu tava escrevendo o roteiro, né? E agora gravando aqui, eu só tô lendo até como eu coloquei. E tava pensando a respeito das possibilidades. Então, vamos lá. De começo, vamos comparar os protagonistas dos jogos. De um lado nós temos o Arthur Morgan. Resumidamente, nós temos um fora da lei, que por um revés do destino se vê em meio de uma busca de redenção, enquanto seus antigos alicerces vão se provando menos seguros do que ele imaginava. Puta, que descrição foda, mano. Sem uma gota de spoiler. Caralho, deitei. Do outro lado nós temos uma salada. O jogo nos dá a possibilidade de vivermos a história na pele de um homem ou de uma mulher, e é aí que tá o problema. Canonicamente, o protagonista, segundo dizem, deveria ser o Alexios. Porém a Ubi amarelou e botou a Cassandra, a irmã dele. O que em termos de narrativa e continuidade gera uma série de problemas, dependendo de com quem você escolhe jogar, né, por conta dessa escolha. Normalmente eu não gosto de usar o termo lacração, tá? Mas me parece que essa regada do estúdio, se for verdade, foi uma baixada de cabeça assim nervosa. Tipo, pelo amor de Deus, se curvou a lacração muito. E como isso afeta o protagonista? Você deve estar se perguntando. E se não tiver, você precisa ser mais indagador, viu, meu querido? Bom, vamos lá. Deixar aberto desse jeito tende a criar um protagonista genérico, sem personalidade e sem alma. Tudo ao redor do Alexio e Cassandra, né, dos dois, ele é vazio de certa forma. Sejam suas relações, seu desenvolvimento, motivações e até a conclusão da história deles. Eles tentaram, né, a equipe da Ubisoft tentou contar uma epopeia, que vem do grego epilia, ou poema épico, né? Mas eles acabaram com uma história 5/10, vai. Ela não é ruim, só não é nada demais. E, por outro lado, né, você consegue comprar muito mais fácil a história do Arthur, que mesmo se passando em 1899, tem muito mais ar de tragédia grega que a do Alexios, que mesmo tendo um final desagradável, se você fizer as coisas erradas, ele também te oferece a possibilidade de um final feliz. E nem me reclamo de spoiler, tá? Que esses jogos ele já tem mais de meia década aí. Se a gente for parar pra pensar, né? Talvez um personagem que tem uma história muito mais marcante da franquia Assassin's Creed por exemplo, o Bayek.
do Origins, né? O jogo logo anterior, né? O que veio antes. Acho que 1 ano antes, se eu não me engano. Na minha visão, na minha concepção, ele é um personagem muito mais interessante, que tem motivações muito mais fortes, e é muito mais fácil de você se conectar a ele por conta disso. Então assim, no quesito protagonista, de longe da Rockstar ele leva vantagem. Inclusive, ao falar em protagonista, a gente precisa falar da trama principal do jogo. E de novo, nesse ponto, o Red Dead ele leva vantagem mais uma vez. A trama, que em qualidade se assemelha a um bom filme, como Os Oito Odiados e Sete Homens e um Destino, aquele clássico dos anos 60, tá? Consegue envolver o jogador de uma maneira única. E ao pensar nela, eu só consigo realmente me lembrar daqueles filmes bem feitos do cinema, onde você acompanha a lenta progressão dos personagens. Na minha visão, esse é o jeito certo de contar uma história, tá? Ela precisa ter evolução, seja positiva ou negativa. Então nós vemos um Arthur sair de um degenerado fora da lei para um homem com coração que busca se redimir da vida que levou. Seja, de certa forma, fazendo bem para os outros ou tentando fazer o companheiro ir atrás de uma vida mais digna, sair dessa coisa de crime para uma coisa mais honesta, digamos assim. Mas o sistema de honra, LP, eu tenho certeza que vocês devem estar se perguntando isso, né? Já que as decisões que você toma no mundo tendem a afetar o final do jogo. E eu vou dizer, boa pergunta. Eu fico até feliz que você tenha feito. O sistema de honra, no geral, ele pouco influencia na trama principal da história, tá? Ele não impede a doença do Arthur, nem as traições, nem a tentativa de ajudar o Marston no fim lá, tipo, perto do fim. E mesmo que suas escolhas sejam todas erradas do ponto de vista do jogo, porque é óbvio que a Rockstar quer que você termine com a honra alta, a ideia geral do fim é a mesma, morte solitária. E eu vou além se você ainda não está acreditando em mim. Honra alta ou honra baixa, ajudando John ou voltando pelo dinheiro quando te dá a escolha, o prólogo é exatamente o mesmo. Já para Ubi, nós temos algo mais encantado, digamos assim. Uma profecia mórbida marca a vida do nosso protagonista. Quem sabe eu explodo de mais views, né? Vamos lá, faz o L. Enfim, seja Alexis ou Cassandra. Basicamente o jogo é uma busca para reunir a família e se vingar daqueles que lhe causaram mal. As suas ações elas podem determinar uma reunião boa e alegre ou algo mais sombrio e solitário no fim. Mas você não sai do foco original, que é deter o culto. Eu vejo essa história como tão fraca que eu nem perco muito tempo comentando, eu nem vou perder aqui no vídeo na real, né? Agora, meus amigos, aonde as coisas ficam mais legais, ou ficaram mais legais, digamos assim, foi quando eu comecei a pensar a respeito no tópico de jogabilidade e mundo. Por exemplo, em termos de combate eles não têm nada a ver. O AC gira em torno de levels, de números que determinam dano, pontos de habilidade que fazem com que as coisas fiquem mais fáceis para sua progressão, porcentagens que vão te deixar mais forte, né? O Alexis ele vai terminar o jogo como um semideus de um jeito ou de outro. Com o tempo, por exemplo, os saltos não vão dar mais dano quando você pula de lugares altos. Eles começam dando dano, depois eles param. E na verdade, você pode até usar esses saltos como uma forma de ataque, batendo com força no chão, causando digamos que uma explosão de área. O Icarus, por exemplo, a águia que você tem, ele facilita a sua busca por tesouros escondidos ou inimigos e você tem até uma espécie de sonar que também complementa. Então, tipo, de perto você pode usar o sonar para marcar inimigos, subir o Icarus para ver mais longe ao redor. Também a gente tem um sem números de armas assim, sabe, pesadas ou leves, machado, adaga, espada, lança. A gente tem também armaduras com modificadores, flechas com danos elementais. Inclusive você pode colocar esse tipo de dano elemental nas armas também por um tempo, com as habilidades que você compra. Já no Red Dead a gente vê algo mais pé no chão. Tem sim certos modificadores que em tese deveriam influenciar, né? Como tá bem alimentado, tá gordo, magro, com fome ou não. E certas lógicas aplicadas a você que também se aplicam ao cavalo. São essas mesmas. Que é o seu principal companheiro, mas sinceramente isso influencia pouquíssimo na progressão da história. As mecânicas, por mais legais que pareçam, como o fato da arma suja dar menos dano, podem ser ignoradas se você, por exemplo, jogar a arma fora e pegar outra. Sim,
Cada uma delas tem suas especificidades. Você tem a 12, tem arma para tiro de longe, tem arma que conserva as carcaças e tal. Mas eu acho que isso é tão discreto que, sei lá, me parece algo muito mais inserido para agradar os preciosistas do que uma coisa que determina muito como vai rolar a progressão. E assim, isso é mais gosto pessoal, tá, gente? Mas eu considero a grande variedade de armas, os 3 tipos de combate, a distância, assassino, stealth, né? E corpo a corpo, os modificadores das armaduras e das habilidades, uma coisa muito mais legal que o realismo de Red Dead. Ambos estão bem aliados com suas propostas, tá? Talvez apenas a mecânica já reciclada de GTA V pra mim esteja mais cansada. Por fim, eu quero falar com vocês de mundo. E é aqui que a coisa fica louca mesmo. A gente tem bilhões de shorts aí no YouTube que enaltecem o quão incrível é o mundo de Red Dead Redemption 2, tá? Quão cheio de detalhes, quão vivo, independente do jogador ele aparenta ser. E eu jamais vou abrir minha boca pra discordar. Pra mim é bem isso mesmo. Mas talvez, só talvez, Assassin's Creed Odyssey tenha nos entregado um mundo bem próximo disso e a gente apenas não se atentou. Sim, que fique claro que o gráfico é bem bunda, que ele é cheio de bugs bizarros, que nunca foram consertados e tal. Não vou me repetir nisso, todo mundo sabe. Mas, mesmo eu tendo pensado inicialmente em propor como exercício de imaginação invertermos os gráficos dos dois, eu acabei por desistir. Sabe por quê? Se minha avó tivesse 2 pneus, ela seria uma moto. Então assim, os jogos são o que são e é isso. Mas vamos lá, vamos analisar com mais calma. Apenas para passar por cima no perdedor do GOTY de 2018, né, passando por cima dele, você tem uma quantidade massiva de animais no mundo. São 200 espécies, se eu não me engano, e eles possuem uma rotina, de certa forma, até interagindo entre si. Né? Detalhes também como reflexos em óleos ou cuidado em processos como decomposição, pingos de chuva, detritos, estilhaços, maneira como os personagens comem, né? Acredito que tudo isso por consequência da fidedignidade que nós temos com o mundo real. A gente acaba vendo isso. Além, claro, da imensa liberdade de exploração, que sim, é um mundo vazio, mas vivo e de certa forma em constante mudança. Mas a minha ideia nessa parte é trazer alguns detalhes do AC para que vocês olhem com outros olhos. E o primeiro deles é a precisão histórica com a qual os estúdios da Ubisoft já ficaram famosos. Isso não sou eu dizendo, ela já é reconhecida. Nós começamos a história, né, em meio à Guerra do Peloponeso. Então o primeiro ponto a se mencionar talvez seja como de certa forma o mapa do jogo ele é dinâmico, não mutável, tá? São várias cidades e ilhas que alternam entre lealdade a Esparta e Atenas, dependendo de alguns fatores, como a diminuição temporária de forças ou destruição de alguns recursos e, claro, a morte do líder encarregado por aquela cidade. Mas vejam só, passear pela Grécia que Quebec lá recriou é uma experiência única. Colorido como não estamos acostumados a ver, o mundo grego também tem sua riqueza de detalhes. Uma das coisas que mais me fez cair o queixo é a possibilidade de ver algumas das maravilhas do mundo antigo de pé, como tipo, foram recém-construídas, né? A estátua de Zeus em Érida, o Partenon. Eu mesmo também pude ver o Templo de Apolo lá em Delfos, que era uma coisa que eu tenho muita vontade de conhecer na vida real, pelo menos as ruínas, né, o que sobrou. E algo semelhante dos dois, que a gente também vê em Red Dead, vê muito no Assassins, é uma geografia que imita bem os países que são retratados, né, os Estados Unidos ali, mais ou menos o Midwest, e uma Grécia que no Assassin's está acidentada, íngreme, com várias ilhas do Egeu, e cada uma delas que é mostrada pra gente, talvez esteja no auge da civilização. Assim, a gente tem inúmeros templos, com vários adoradores fazendo preces e sacrifícios aos deuses, ruínas que normalmente trazem algum tesouro, cidades pulsando em vida, inclusive cada cidade, na real em cada lugar importante, o Alexios faz a vez de guia soltando uma frase a respeito do lugar. Como eu passei no Forte Tirinto, que vocês podem ver que eu vou postar pra vocês, e ele disse que foi construído por Ciclopes, ou o local onde Teseu foi arremessado à morte, né? E claro, falando em massividade, um dos elementos importantes está na figura dos personagens. E se por um lado a gente tem a força de uma boa escrita para RDR2, por outro ponto de Assassin's está em nos trazer figuras históricas reais. Em cada esquina que você dobra, você se depara com um deles, tipo
acho que principalmente em Atenas a gente vê isso, tá lá, sei lá, Sócrates, Péricles, Aspásia, a gente tem alguns militares como Cleon, a gente tem dramaturgos como Aristófanes, tem sofistas, que se eu não me engano tal Górgias, se eu não me engano, aparece, e a gente tem até uma missão lá que o Platão pequenininho, criança, tá também. E tudo isso já meio que é marca registrada do estúdio. E me bate uma curiosidade ainda maior de saber como que eram os caras que, por exemplo... aliás, cortei aqui, eu não vou editar, vai ficar desse jeito, foda-se, vamos retomar. Eu falei que é uma marca registrada do estúdio e eu não posso negar que por mais que eu ame uma boa escrita, me bate uma curiosidade ainda maior de saber como era o cara que os médicos até hoje têm que fazer um juramento. E o Hipócrates está lá também. Vamos em frente. Mas vamos falar um pouco mais das cidades. Cada uma delas tem suas particularidades, tá? Atenas, por exemplo, ela é abarrotada de construções. Esparta aparenta ser mais pastoril. A gente tem também Argos, que é voltada à medicina. Inclusive eu esbarrei com uma ilha chamada Citera, que fica ao sul da Lacônia. Olha que do caralho. Onde se produziu o pigmento roxo que vinha de animais marinhos. Que eu acho que deve ter, alguém aí deve ter visto shorts já deles falando que a tinta roxa era caríssima porque vinha de animal, blá 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 tal. Agora, olha que interessante. Além de termos pilhas e pilhas desse caramujo na praia, ainda podemos ver as pessoas trabalhando na extração da tinta e tingimento dos tecidos. Mas não só isso. Ainda podemos ver trabalhadores pisando em uvas para fazer vinho, ilotas trabalhando nos campos, mendigos pedindo dinheiro e às vezes sendo ajudado por outras pessoas. Também dá pra ver gente mijando, né, tendo uma rotina de mijar, cagar. E eu já vi um cidadão aleatório se aproximar de um beco e vomitar com um cálice de vinho na mão. Eu tava escondido numa moita quando isso rolou. Em confrontos também a gente vê soldados espartanos que assim que eles encontram atenienses e vice-versa, né, eles saem na porrada até a morte. Isso também acontece para bandidos e amazonas, que são inimigos comuns que você encontra no jogo. E assim, parece que o mundo também acontece, nós estamos presentes ou não. Que isso era uma coisa que todo mundo elogiava no Red Dead. E a natureza? Você deve querer saber. Bom, não são 200 espécies de animais, tá? Lá a gente tem uns 2 herbívoros, que são cervos e bodes. A gente tem alguns animais domésticos, que são bois, cavalos, porcos, galinhas e de vez em quando tem uns burrinhos também, que infelizmente não dá pra interagir, não tem essa liberdade que a Red Dead tem, não consigo, por exemplo, montar no burrinho. A gente tem algumas aves, talvez a mais notável são os urubus, que surgem quando você promove uma matança em algum lugar. Mas também eu já vi garça, já vi tipo pássaros meio que menores, assim, de menor porte. De predador a gente tem lobo, leão, leopardo, lince, que é chato pra caralho de enfrentar, cobras, a gente tem ursos também, e cada um deles tem interação ao se cruzarem entre si, seja lutando ou mesmo atacando o cervo e tal. E uma vez eu até testemunhei uma coisa meio que única, que eu nunca tinha testemunhado, nessa última jogatina até, não na outra, que eu tava com 385 horas, que foi assim que eu limpei um acampamento, um urso simplesmente chegou, entrou e começou a comer o cadáver de um soldado. Inclusive foi esse evento que me motivou a fazer esse jogo, tá? Puta. Foi esse evento que me motivou a fazer esse vídeo. E eu acho que assim, mas de longe talvez o mais legal são os javalis, que além deles atacarem você, eles têm um sistema interessante. Se você começa a matar muito cervo, eles surgem do nada como uma espécie de punição da deusa Ártemis pelo seu abuso na caça. E é doido que a gente não fica só na terra, o oceano também é passível de exploração. Seja com batalhas, já que você ganha um navio para velejar pelo Egeu e parte do Mediterrâneo, que é onde fica lá a ilha de Cefalônia. Mas também tem locais específicos embaixo d'água, que guardam tesouros assim. E tem também toda uma vida, tá? Pera aí que deu um negócio aqui bugado. Que ocupa os mares. Peixes, águas vivas, golfinhos, baleias, tubarões. O mais legal é que mesmo você tendo fôlego limitado, né? A maior parte do game, se você explora bem, você acaba achando uma hora o tridente de Poseidon. E aí você pode ficar embaixo da água o tempo que for. Então assim, com tudo isso que eu trouxe a vocês, porque assim, ele pode até não ter liberdade, mas tem muito mais coisa, tem missão pra caramba, tem meio que os 12 trabalhos de caça, pô, é coisa pra caralho pra fazer também.
Eu digo que sim, os jogos da Ubisoft eles são cheios de problemas. Tipo esse bug aqui maravilhoso, olha só. Apesar disso, eu ainda acho que Assassin's Creed Odyssey é um jogo muito subestimado. Com certeza por culpa da própria Ubi. Mas sem dúvidas, ele tem muito mais a oferecer do que a gente imagina. Inicialmente, e se você entrar de cabeça também, você vai se surpreender, tá? Talvez não como Red Dead Redemption 2, mas quem sabe eu diria aí uns 80%. Então é isso aí, pessoal. Tá aí mais um vídeo agora comparando dois jogos que inclusive eu tô fazendo a segunda jogatina agora de Assassin's Creed. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. E no mais é isso. Falou, pessoal, e até a próxima.